A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou professor e evangelista na Igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título Exemplos de liderança feminina. Texto principal. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum. Resumo da lição. Em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque tanto no Antigo como no Novo Testamento. Leitura semanal. A criação da mulher, a atuação das mulheres no ministério de Jesus, a mulher virtuosa segundo o modelo bíblico, a lealdade de Ruth, a coragem e a liderança de Esther, Lídia, uma empreendedora. Os objetivos da lição é mostrar a posição das mulheres nas Escrituras Sagradas, conhecer alguns exemplos de liderança feminina, apresentar uma resposta bíblica ao feminismo. Estudaremos a respeito de exemplos de liderança feminina no Antigo e no Novo Testamento. Toda a reflexão está pautada nas Escrituras Sagradas e veremos como exemplo de Débora, Ulda, Priscila e Lídia. Débora liderou os israelitas como juíza e profetisa em um período difícil na história de Israel, quando se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Veremos que ela tinha habilidades especiais como mediadora, conselheira e consultora, exercendo uma liderança de sucesso, atendido o povo debaixo das palmeiras em Ramá e Betel. Era uma líder que demonstrava ter um relacionamento notável com Deus. As pessoas de várias tribos se dirigiam à serva do Senhor para ter suas disputas arbitradas e ajustadas. As qualidades e realizações de Débora na liderança. Era uma única juíza em Israel. Qualidades especiais como mediadora e conselheira. Quando chamada a liderar, foi capaz de planejar, orientar e delegar. Conhecida por seu poder profético. Lições de sua vida de Débora. Deus escolhe líderes segundo seus padrões e não os nossos. Os líderes sábios escolhem bons ajudantes. Estatísticas vitais. O local Canaã, as ocupações profetisa e juíza e parente marido Lapidote e contemporâneos Baraque, Jael, Jabim, de Assor e Cícera. Texto bíblico. Juízes, capítulo 4, e os seus versículos vão de 4 e 5. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, usava a Israel naquele tempo. E havia debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim,
e os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Então Euquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, e sabei todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque se deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre esse lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante a mim, e rasgaste as suas vestes, e chorastes perante a mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar e sobre os meus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Uma pequena introdução da nossa lição. A temática a respeito do papel da mulher na sociedade, na família e na igreja tem provocado grandes debates na Bíblia. Tem grandes debates, mas a Bíblia tem respostas para questões mais complexas e centrais a esse respeito. Nesta lição, vamos analisar a liderança feminina e sua importância para a igreja. 1. A mulher nas Escrituras Sagradas. A criação da mulher. A mulher foi parte fundamental no plano divino da salvação. O Filho de Deus foi gerado mediante a atuação do Espírito Santo no ventre de uma jovenzinha chamada Maria. Poderíamos utilizar vários textos bíblicos para confirmar a importância e o valor da mulher, mas nenhum supera o texto de sua criação em Gênesis. À semelhança do homem, a mulher foi, por Deus, um propósito específico, ser uma adjuntora, seria uma ajudadora. Uma vez que a fonte criadora do homem é a mesma que da mulher, não há diferença de importância entre o valor de ambos. A mulher teve e tem um papel fundamental, indispensável no reino de Deus nesta terra. É indiscutível a demonstração do cuidado do Senhor com as mulheres em toda a narrativa bíblica. São muitas referências feitas pelas Escrituras Sagradas e, nesse respeito, não podemos nos esquecer do cuidado do Senhor com Agar no deserto. Ali Deus lhe ofereceu direção, proteção e cuidado. 2. Mulheres no ministério de Jesus. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher e teve todos os cuidados que uma criança precisa receber de sua mãe, para que tenha um desenvolvimento saudável. Durante o ministério terreno,
as mulheres tiveram a participação especial. Jesus quebrou alguns paradigmas do seu tempo ao permitir que algumas mulheres o servissem com os seus bens. O Filho de Deus veio para salvar a todos e resgatar a dignidade das mulheres de todos os tempos. Jesus criou algumas delas, as libertou dos espíritos malignos e as perdoou. Jesus se dedicou também a pregar e ensinar as mulheres, como se vê no seu encontro com a chamada mulher samaritana, uma mulher que tinha uma reputação duvidosa. A primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição foi uma mulher, Maria Madalena. Portanto, está claro que Jesus reafirmou a importância e o valor das mulheres. 3. O papel da mulher. Deus, como o Criador, ama, valoriza e importa com a mulher. Entretanto, qual é o seu papel no plano divino? Segundo o texto bíblico de Gênesis 2,18, o Senhor afirmou: não é bom que o homem esteja só, falei uma disjuntora que esteja com ele como diante dele. O termo adjuntora vem do latim adjuvare, que significa ajuda, auxílio e socorro. Logo, ela foi criada para ser companheira do homem. Segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, a mulher é partícipe da responsabilidade de Adão e com ele coopera no plano de Deus. A expressão que esteja como diante dele significa idônea, que seja capaz de. 2. Mulheres na liderança. 1. Liderança de Débora e Uda. Débora foi profetisa e também exerceu a sua função de juíza de Israel. Liderou seu povo, que estava amedrontado diante da força do exército de Jabim. A opressão de Israel viveu consequência de sua desobediência a Deus. Mas o povo orava ao Senhor e pedia ajuda. Então ele levantava juízes para libertá-los da opressão do inimigo. Débora recebeu uma mensagem divina que deveria ser entregue a Baraque. O Senhor revelou à sua serva todas as estratégias que deveriam ser tomadas na batalha contra o inimigo. As Escrituras Sagradas afirmam que Débora exercia uma liderança estabelecida por Deus. A presença do Senhor em sua vida era tão visível que Baraque disse que só lutaria se Débora estivesse presente no campo de batalha. Uda é mencionada na história do povo de Deus quando Ilquias encontrava o livro da lei do Senhor no templo durante a reforma que o rei Josias havia mandado fazer. Ela era esposa de Salum, guarda das roupas da corte de Josias, e tudo indica que ele viveu em Jerusalém, na cidade baixa, e era conhecida e reconhecida como profetisa. É importante ressaltar que Uda exerceu a atividade de profetisa em um período em que esse ofício era quase exclusivo dos homens. O povo de Deus contava com a liderança do rei, do sacerdote e do profeta. A história de Uda nos mostra que Deus é soberano e usa quem ele quer. O rei Josias leu o livro do Senhor e descobriu as maldições que cairiam sobre o povo, caso não se arrependesse de seus pecados. Então ele ordenou para que alguns líderes importantes do reino fossem consultar ao Senhor a respeito das palavras do livro que se havia achado no templo. Ilquias e os líderes do reino de Josias foram ter com a profetisa Uda. Embora Jeremias fosse o contemporâneo dela, isso
mostra que ela era reconhecida pelo ofício de profetisa. 2. A liderança de Priscila. Áquila e sua esposa Priscila eram fazedores de tendas e aparecem pela primeira vez no livro de Atos, ao se encontrarem com Paulo na cidade de Corinto. Na carta aos Romanos, Paulo saúda Priscila como uma cooperadora do reino de Deus. Juntamente com Áquila, seu esposo, ela discipulou Apolo a respeito do caminho de Deus. Assim podemos afirmar que Priscila desempenhou um papel importante no ministério do apóstolo Paulo e, consequentemente, na Igreja de Cristo. 3. Liderança de Lídia. Lídia era natural da cidade de Tiatira e provavelmente foi a primeira europeia convertida pelo ministério de Paulo. Atuava como vendedora de púrpura e demonstrou ser uma mulher generosa, pois logo depois do seu batismo colocou a sua casa à disposição de Paulo, Silas e Lucas, persuadindo-os a aceitarem o convite. 3. Uma resposta ao feminismo. A desafiadora realidade do feminismo. O movimento ideológico conhecido como feminismo teve influência direta do marxismo, cuja ênfase é a desconstrução da família tradicional, sob o argumento de que esse modelo promove a opressão da mulher, influenciados por autoras como Simone de Beauvoir e Judith Butler. Os adeptos desse movimento arvoram a bandeira do feminismo com ataques frontais ao padrão bíblico de relacionamento familiar e conjugal. Geralmente, os que militam nessa frente tornam como base alguns textos bíblicos, isolando-os de seu conceito, de seu contexto. Isso é, deixam de analisá-lo à luz de toda a Bíblia. Por exemplo, os textos mais explorados por participantes desse movimento orbitam em torno de textos como de Gênesis, Coríntios, Timóteo. Diante desses fatos, é preciso que a Igreja atente para essa realidade que tem influenciado tantas pessoas, inclusive cristãos, pois tal movimento visa anular a autoridade da Bíblia e coloca em dúvida a verdade absoluta de Deus. Uma resposta bíblica. A resposta que a Igreja de Cristo deve dar ao movimento do feminismo deve estar fundamentada na verdade da palavra de Deus. É urgente que a Igreja reafirme a sua fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, perfeita e inerrante, razão pela qual o modelo familiar nela exposto deve ser preservado, mesmo em meio a muitos ataques de movimentos que visam a desconstrução da verdade eterna de Deus. Uma resposta final. Diante das abordagens feitas nessa lição, existe a necessidade de uma resposta final para a fundamentação das bases da fé cristã a respeito do papel da mulher, especialmente no exercício da liderança. Conclusão. Esta lição buscou elucidar que a Bíblia ensina a respeito da mulher, destacando seu valor, seu papel e sua importância na obra de Deus. Como exemplos bíblicos, à luz das Escrituras, a lição reafirmou que a mulher desempenha um importante papel na sociedade, família e igreja. Hora da revisão. Segunda lição, o que significa a expressão que esteja como diante dele? 2. A quem Jesus apresentou logo que ressuscitou, além de liderar e julgar a Israel, qual foi a outra função de Débora? Qual era a função de Priscila e de seu esposo? Lídia era natural de qual cidade e qual era o seu ofício? Que lição maravilhosa foi essa? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.